Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande nós estarmos juntos novamente e contribuir aí com o preparo de vocês, justamente para que vocês possam estar se preparando da melhor maneira possível, visando aí o concurso da Prefeitura de São Paulo, que nós sabemos é um concurso sempre bastante concorrido, dado ainda as vantagens que o Sistema Municipal de São Paulo oferece ainda na área do magistério, apesar das tantas e N modificações e mudanças que ocorreram, mas é o que eu sempre falo, né? Quem está bem preparado não se preocupa, evidentemente, com, né, a quantidade de concorrentes, né? Tem convicção, tem certeza, está seguro, empoderado do preparo que faz, e não tenha dúvida que isso faz a grande diferença no dia do concurso. Então, nós somos aqui da nova opção concurso, aqueles que estão participando pela primeira vez conosco. Eu sou o professor Joel, estou na área da educação desde 1995, nessa trajetória toda aí tive a oportunidade de ser coordenador pedagógico por 9 anos, vice-diretor de escola, diretor de escola efetivo e supervisor escolar, na prefeitura de Guarulhos. E além da gente estar trabalhando aí há 8 anos, em cursos preparatórios, o que nos dá a certeza, e a convicção do nosso trabalho. Aqueles que já assistiram às nossas aulas, que tiveram a oportunidade de assistir às nossas aulas, ou como aluno, porque esta aula também, apesar de já estar em vídeo aula, e também nós contemplamos, numa das aulas ao vivo aos sábados, também esse convite foi estendido àqueles alunos, os alunos nossos que já estão matriculados, e que fazem parte aí do nosso grupo, beleza? Então, nós vamos trabalhar hoje, com um documento importantíssimo, aliás, mais do que isso, é a visão de qualquer profissional, na área da educação que vai fazer qualquer concurso, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental 1, seja no ensino fundamental 2, no ensino médio, seja para coordenador pedagógico, seja para diretor de escola, seja para supervisor escolar. O que nós estaremos aqui trabalhando hoje, na verdade, todo o curso preparatório que se preza, ele começa justamente fazendo a introdução do curso, com o documento que nós vamos ver hoje, dado a sua importância. Nós vamos estar entendendo o norte, o viés da educação hoje, a partir de um olhar construtivista. Por que a necessidade de nós entendermos, como que a educação ela está estruturada pelo viés construtivista? Porque todas as leis, e aí nós pegamos o nosso universo, o universo aqui do Brasil, a Constituição Federal, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as portarias, todos os documentos oficiais, todos os autores que vêm compor, de repente, um edital, eles bebem na fonte do construtivismo. E se nós sabermos, e se nós entendermos, e se nós interpretarmos justamente esta visão construtivista de educação, não tenha dúvida nenhuma que nós já saímos na frente de milhares de candidatos que também prestarão, o concurso. Como está aí, visível para vocês, nova opção concurso, nós estamos com os 2 cursos, visando aí o concurso público da Prefeitura de São Paulo, para os cargos de Educação Infantil e Fundamental 1, e o outro curso para o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio. Então, é com essa experiência que a gente tem na área da educação, conforme eu falei anteriormente para vocês, é com a responsabilidade de ser supervisor escolar, que a gente tem uma reputação, a zelar. Nós somos figuras públicas, entes públicos, e em virtude disso, eu não estaria aqui disponibilizando para vocês um curso preparatório conforme nós temos aí, os nossos cursos, tanto o fundamental, o de educação infantil e fundamental 1, como o ensino fundamental 2 e ensino médio, nós fazemos o curso por meio da plataforma Hotmart, que é a nossa parceira,
Todas as semanas nós disponibilizamos às quartas-feiras um simulado para os alunos. Aos sábados, né, nós temos as aulas ao vivo, porque durante a semana nós colocamos videoaulas na plataforma, alimentando a plataforma. Aí, evidentemente, o aluno ele tem todo o direito de assistir a aula quando ele bem entender, porque fica disponível 24 horas por dia e ficará até o dia do concurso. Então, nós vamos alimentando a plataforma, tudo com, né, videoaulas atualizadas. Não tem nenhuma aula disponível na plataforma do curso anterior a dezembro de 2021. Todas elas, né, são gravadas, inclusive na semana, e aos sábados nós fazemos a mediação, a retomada, justamente desses conteúdos que são disponibilizados na plataforma. Então, o nosso curso não é simplesmente um acervo de videoaulas onde o aluno não tem contato com o professor, muito pelo contrário, o contato nosso e os alunos que já fazem parte da nossa caminhada aí são testemunha disso. Nós damos o respaldo 24 horas por dia, se for preciso. Então, o nosso curso ele é feito de videoaulas, de aulas ao vivo. Nós disponibilizamos todo o material em PDF para impressão, assim também como disponibilizamos aí os mapas mentais, que são muito bem elaborados e assim por diante, beleza? Então, esta aula, como eu falei para vocês, se nós estivéssemos começando um curso, seja ele para educação infantil, conforme eu falei anteriormente, para Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, concurso para coordenador, para diretor, para supervisor escolar, por nós prezarmos por uma preparação adequada, nós começaríamos justamente com essa videoaula, ou com essa aula ao vivo, né? Claro que nós tivemos uma outra, mas foi uma amostragem em cima também de um tema já trabalhado e que está disponível tanto a aula ao vivo gravada na plataforma do curso, como as videoaulas referente ao tema. Mas se nós estivéssemos começando o curso hoje, seria com esta aula que nós estaríamos começando o curso, beleza? E, claro, nós estamos aqui conversando sobre concurso público, e nós temos o foco, que é justamente o concurso público da Prefeitura de São Paulo. E quando nós falamos, pessoal, e aqui já estou entrando no conteúdo, importantíssimo, quando eu falo justamente sobre concurso público, não tenha dúvida nenhuma que nós estaríamos, ou nós vamos falar justamente do artigo 37 da Constituição Federal. Nós não podemos, de forma alguma, querer estudar para um concurso público sem ter a convicção, a certeza e o conhecimento do que está no artigo 37 da Constituição Federal, né? Lá no artigo 37, né, ele fala sobre o concurso público, ele fala sobre os cargos públicos, que são, né, exclusivamente os cargos públicos devem ser ocupados por meio de concurso público, embora também o artigo 37 ele dá lá uma margem justamente para que tenha, né, profissionais designados, contratados e assim por diante, claro, seguindo uma orientação legal. Mas ele fala também que um concurso público, isso aqui já foi, pessoal, questão de prova de concurso, né? Ele tem a validade por até 2 anos. O que significa isso? No dia que sair o edital, nós vamos acompanhar lá. Se o prazo do concurso público é por até 2 anos, isso significa que o próprio artigo 37 da Constituição Brasileira, ele dá a possibilidade para ser prorrogado por mais 2 anos. Então, quando um concurso público está lá no edital, por 2 anos, automaticamente ele pode ser transformado em 4 anos. É claro que, no caso, o concurso é municipal, o prefeito ele tem que prorrogar antes do vencimento dos 2 anos para que, evidentemente, ele se torne para 4 anos. Se for para 1 ano, ele vai ser prorrogado por igual período, então por mais 1 ano. Então, se lá no edital tiver que o prazo é por 1 ano, né, os concursados eles podem ser chamados
durante esse ano e, se o prefeito, de repente, prorrogar por mais um ano, certo? Então, isso é importantíssimo, tem que ter o conhecimento disso. E lá no artigo 37 da Constituição Brasileira, tem alguns princípios que orientam, né, a ação, o ato do servidor público, né? São 5 princípios que nós não podemos, de forma alguma, se nós quisermos fazer uma preparação adequada, correta, comprometida, que nos dê a possibilidade de nos empoderar para o concurso público, começar os nossos estudos sem saber quais são os 5 princípios que a gente vai, claro, deixar muito bem claro para vocês, inclusive numa palavra, que vocês jamais vão esquecer, que são os princípios da legalidade. Por que legalidade? Porque todos os meus atos como servidor público, né, e como falei para vocês, sou supervisor escolar, todos os meus atos eles têm que ser pautados pela lei, né? Eu não posso chegar lá na escola porque de repente eu tenho um cargo e achar que as coisas devem ser do meu jeito. Então, o princípio da legalidade deve acompanhar o servidor público em todos os atos. Princípio da impessoalidade, porque eu não posso ter ou querer ter qualquer tipo de benefício próprio no exercício da minha função. Princípio da moralidade, porque os meus atos eles devem ser tanto quanto legais, né, devem estar pautados pela moralidade, pela moral. E o princípio da publicidade e da eficiência. Por que publicidade? Porque se eu sou um servidor público, os meus atos, a minha ação, ela tem que ser pública, né? Ou de repente, quando um político ele vai fazer ou tomar uma decisão, aquela decisão ela tem que vir ao público porque é do interesse público, e eficiente porque nós temos que ter uma eficiência sempre quando nós estamos, evidentemente, em ato, em ação, em relação à nossa função. Então, pessoal, esses 5 princípios já N vezes foram motivos aí, claro, para prova de concurso público. E a gente pode traduzir na palavrinha mágica limpe, porque tudo que se precisa, né, no serviço público, na administração pública, no posicionamento público, é uma limpeza profunda para que nós tenhamos, evidentemente, né, uma sociedade saudável para se viver. Então, nós podemos, claro, traduzir esses 5 princípios, né, numa palavra: limpe, legalidade, L de legalidade, né? Olha só como é importante isso, pessoal. O I de impessoalidade, né? O M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Então, esses são os 5 princípios. Então, falou em concurso público, pessoal, se vocês forem, eu quero conhecer um curso preparatório, né? Lá na primeira aula já não tiver uma explicação clara em relação a isso, né? Cuidado aí, porque de repente você pode comprar gato por lebre. Então, é princípios que orientam, evidentemente, o servidor público. E vocês, claro, né, candidatos aí, com certeza vão conseguir a aprovação de vocês. Quando vocês tomarem posse, entrar em exercício, não tenha dúvida que esses 5 princípios, eles devem orientar a vida de vocês, as ações de vocês o tempo inteiro. Beleza? Guardem essas informações aí, pessoal, porque, como eu falei anteriormente, né, já foram ou já foi motivos de muitas questões de concurso público. Tranquilo? E, é claro, nós estamos aqui nos preparando, né? Todo o nosso foco é em relação à Prefeitura de São Paulo, os concursos que estão aí, os editais que estão aí para serem publicados, né? E aí, a partir de agora, e muitos de algum tempo já estão se preparando, isso é importantíssimo, né? Uma preparação correta, adequada aí para um concurso público. A altura dos concursos da Prefeitura de São Paulo, eles exigem aí de 4 a 6 meses de preparo, no mínimo, pessoal, né? E vocês sabem aí que quando sai o edital, de repente, o tempo é 45, 60 dias da publicação do edital até a realização da prova. Então, né, quem não começou a estudar aí, a dar uma acelerada aí, porque senão, dias, horas aí fazem toda a diferença em relação à preparação para o concurso público.
Vocês também devem ter acompanhado que no dia 19 de novembro de 2021, né, foi autorizado, né, a realização do concurso público, né, na Prefeitura de São Paulo, para os cargos de Educação Infantil e Fundamental 1, 1.270 vagas, com uma remuneração aí de R$ 2.379,56 centavos. É claro que o pessoal, nossa, como é pouco, né? Isso aí é a remuneração inicial, pessoal. Depois que vocês tomam posse, entram em exercício rapidinho, aí vocês duplicam esse salário com muita facilidade. E o concurso de ensino fundamental 2, né? Aí saiu um erro de digitação, é fundamental 2 ensino médio, 1.980 vagas, com uma remuneração de R$ 2.875,48. Então, esse concurso, pessoal, é fato, ele vai acontecer, né? O que nós estamos vivenciando aí, talvez, muitas vezes, as pessoas ficam angustiadas, é um trâmite normal, que tem todo um processo de licitação na escolha da banca examinadora, né? Por exemplo, o prefeito de São Paulo não pode passar por cima disso, senão ele responde, né, na forma da lei. Então, pessoal, este concurso é fato, né? Ele vai acontecer. E as últimas manifestações que nós, inclusive, ouvimos do secretário de Educação, que eles estão em procedimento de escolha da banca examinadora. E assim que a banca examinadora for, claro, definida, tem um período aí até eles resolver aí a questão do edital, sai publicado o edital, e aí, pessoal, o tempo é escasso para preparação. Aí, qual é o risco? Agora eu quero fazer um curso preparatório, eu vou fazer um curso qualquer aí, né? Que nem muitas vezes eu estou falando aí com o pessoal, eu gosto de curso, eu gosto de curso ao vivo, de curso lá presencial. Hoje, pessoal, com todo respeito, cada um tem a sua opinião. Com a tecnologia presente, né, fazer um curso presencial ainda em função que nós ainda estamos sob os riscos da pandemia, eu não sei se é uma atitude muito inteligente, né? Porque um curso online você assiste, né? No caso nosso aqui, a pessoa assiste a aula 24 horas por dia, disponível até a data do concurso. De repente o meu filho, como aconteceu com alunas nossas, né? Ter que socorrer o filho numa das aulas ao vivo, né? E aí perdeu aquela aula. Qual a preocupação dessa professora? Com a filha, porque a aula ela assistiu nas videoaulas, assistiu na aula ao vivo. Então, esta é a grande vantagem, né? Se você perdeu uma aula lá no curso presencial, o máximo que você vai ter, né, é disponível o resumo daquela aula. E muitas vezes o resumo, pessoal, cuidado, se não tiver uma interpretação correta, né, não adianta você ler um resumo 10 vezes, você tem que ter toda uma interpretação, o que está sendo falado a respeito, né? E aqui, para quem assistiu a minhas aulas, sabe que eu faço o link, né, dos conteúdos trabalhado o tempo inteiro com outros documentos. É autor falando com outro autor, né? É legislação conversando com outra legislação para ter um encaixe. Isso significa trocar a quantidade, evidentemente, pela qualidade. Então, é fato, pessoal, que esse concurso sai, né, e sai até julho. Até julho é para acontecer a prova, para que tenha o tempo hábil, para que esses profissionais estejam na rede municipal de São Paulo, iniciando o ano letivo, né, de 2023. Então, quem não começou a estudar, né, dá uma esticada na perna aí, que nem diz lá no interior, coloca sebo na canela aí, pé na tábua, né, pessoal? Beleza? Pessoal, eu vou começar a nossa aula de hoje, embora nós já falamos aí do artigo 37, fazendo menção à Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional. Claro que ela atende o que está na Constituição Federal, principalmente nos artigos, né, da Constituição Federal, artigos 5º e 6º, dos artigos 37 a 41, dos artigos 205 a 214, são indispensáveis. Agora, os artigos de 205 a 214 da Constituição Federal, eles são o norte, inclusive, da Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional. E nós vamos começar a nossa aula
fazendo menção aqui, pessoal, porque todas as leis, todos os documentos que vocês vão encontrar em algum momento na vida de vocês que fale sobre educação, é justamente para fundamentar, né, e para oportunizar o que está escrito lá na LDB, no artigo 2º, que é o mesmo, né, conteúdo daquilo que está no artigo 205 da Constituição Federal. Então, você vai estudar lá, artigo 205 da Constituição Federal. Você pega a LDB no artigo 2º, é a mesma coisa que está, né? Não tem mudança nenhuma. Quando você faz esse encaixe, significa o quê? Eu estou estudando com qualidade. Então, todos os outros artigos, os autores que vocês vão se deparar lá na bibliografia, todas as leis, né? Todos os documentos oficiais em forma de portaria, em forma de resolução, em forma de decreto, é para fundamentar o que está escrito no artigo 2º da LDB, que é o mesmo que está lá no artigo 205 da Constituição Federal, e se vocês quiserem um pouco mais, eu vou falar. Está também lá no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que tratam esses artigos em específicos? Fala exclusivamente sobre as finalidades da educação. Ah, professor Joel, fala aí quais são as finalidades da educação. Normalmente, para quem já assistiu a aula minha, e para os nossos alunos que também possivelmente estão aí, porque o convite também foi estendido aos nossos alunos, embora eles tenham lá em vídeo aulas e aula ao vivo já esse tema trabalhado, né? O professor Joel não fala, ó, grifa essa parte, eu falo assim, ó, coloca coração nessa lâmina aqui, né? E os alunos estão fazendo isso, pela importância, né? Quais são as finalidades? Isso tem que ser colocado, pessoal, embaixo do braço, né? Tem que guardar no coração, na nossa mente. Não se pode fazer um concurso público em qualquer esfera se não tiver a plena convicção dessa interpretação. As finalidades da educação, de acordo com o artigo 205 da Constituição, da LDB, em seu artigo 2º, e lá no artigo 53 do ECA, visa justamente finalidades, o pleno preparo da pessoa enquanto pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é inegociável, pessoal, né? Vocês têm que ter muito bem claro na mente de vocês as finalidades, o porquê que a educação formal ela existe na sociedade para objetivar, preparar a pessoa com excelência, preparar o cidadão para o pleno exercício da sua cidadania em relação aos direitos e deveres e, evidentemente, a qualificação para o trabalho. Então, nós vamos observar que, ao longo dos nossos estudos, todas as leis, documentos, autores pedagógicos que estarão lá no edital, é para fundamentar o que está nesses artigos. Ah, uma criança ela vai na escola para quê? Para se preparar enquanto pessoa, embora, claro, eu sou fãzão, né, do Mário Sérgio Cortella, onde ele fala assim, educação, nós temos que entender, é papel da família, né? Escolarização, papel da escola. Mas o Mário Sérgio Cortella, quando ele fala isso, ele não exime da nossa responsabilidade que nós temos que educar aquele cidadão, sim. Por quê? Porque hoje vocês que já trabalham na área da educação sabem que as crianças estão chegando na escola sem valor moral nenhum com eles, porque as famílias estão dilaceradas, não se tem compromisso quase que dos pais em relação aos filhos. Se chama o pai na escola, e nós vamos falar muito a respeito disso, o pai vem lá para apontar o dedo, ele não participa da educação do filho. Então, quando nós nos deparamos com os objetivos da educação, é para preparar essa pessoa, preparar enquanto cidadão e, claro, qualificação para o seu trabalho. Então, se nós formos pegar, por exemplo, resolução tal, é para quê? Ela está vinculada a essas 3 finalidades. Então, como que nós vamos fazer um estudo se nós não partirmos do pressuposto correto? Nós não podemos estudar dando tiro para o escuro. Nós temos que ter um direcionamento. Quando vocês fazem isso, vocês pegam a lei
E aqui, nesses artigos que eu estou falando para vocês. E aí vocês entendem, então, por isso que autor tal, ele está falando isso lá na obra dele. Aí você vai pegar um olhar na lei e um olhar no que o autor está falando. Isso é trocar a quantidade enorme pela qualidade necessária em relação aos nossos estudos. Beleza, pessoal? Ó, mais uma vez aqui, né? Guardar com muito carinho nessas finalidades aí, conforme eu falei, contida lá no artigo 205 da Constituição Federal, que é o mesmo, não muda em nada do que está no artigo 2º da LDB e que também está lá no artigo 53 do ECA, beleza? Só aqui, pessoal, né? Vocês já ganharam a noite, viu? Ah, mas é só isso a aula? Se vocês não estiverem preparados aí, eu peço para vocês se preparar, porque hoje vocês vão ouvir e ouvir bastante, professor Joel. Quem já assistiu a aula sabe, né, que aqui não é receita de bolo, não, pessoal. Se fosse receita de bolo, eu falaria para vocês, ó, assista a Ana Maria Braga lá, que a receita delas é bem melhor do que a minha. Mas a partir do momento que eu falo, ó, pessoal, temos uma aula aí, não tenha dúvida nenhuma que eu venho aqui com o pulmão cheio, né? Eu venho preparadíssimo aqui para corresponder às expectativas de vocês, né? E é assim que a gente tem. Quando a gente vai fazer um curso, pessoal, não tenha dúvida, você tem que cobrar de quem está lá. Você não pode ficar enrolando, né? Quem enrola é carretel, que nem diz o outro, né? Então, ó, preparem o pulmão aí, porque, né, hoje vocês vão ouvir bastante. Então, ó, nós já falamos no artigo 57 da Constituição Federal, já alinhamos aqui o artigo 205 da Constituição Brasileira, o artigo 2º, já falamos do ECA no artigo 53. Olha, isso, você já, pessoal, já tem pelo menos aqui um direcionamento legal aí em duas frentes, que vai auxiliar vocês em relação ao preparo que vocês precisam para chegar lá no dia do concurso plenamente preparados, empoderados e cientes que vocês fizeram uma caminhada segura. Legal, pessoal? É assim que a gente estuda, né? E aí, pessoal, nós vamos falar e muito hoje, né? Inclusive nos grupos aí, eu socializei aí na videoaula que nós temos, inclusive nas redes sociais, né? Disponíveis, e uma delas é sobre o artigo 13, pessoal. Artigo 13 da LDB, pessoal, dou uma dica para vocês, né? Façam uma impressão, quando vocês tiverem, ó, 30 segundos lá na escola que vocês trabalham, estão no transporte, estão indo no trânsito, parou o farol ali, claro, vocês não vão tirar a atenção, mas pega lá a colinha de vocês e leiam o que está escrito no artigo 13 da LDB. Isso aqui, pessoal, é inegociável. Eu falo mais para vocês, né? Eu estou falando para os nossos alunos aí em relação ao edital. Fica tranquilo aí que eu vou fazer uma aula ao vivo só sobre o edital. Porque lá no edital, pessoal, tem uma parte que fala sobre, né, o perfil de professor, o perfil de docente que o sistema está querendo contratar e que, se vocês fizerem o encaixe no que o artigo, o que lá no edital está falando sobre perfil docente, com o artigo 13 da LDB, vocês vão ter, né, a moral absoluta, o preparo, a tranquilidade para responder pelo menos 20% das questões. Porque todas as questões elas são direcionadas justamente para um perfil de docente que o sistema, no caso do município de São Paulo, quer contratar. E aí o olhar é com relação à lei. E falar em atuação do professor é o artigo 13 da LDB. E não pode, pessoal, por favor, esse artigo aqui, ó, é coraçãozão nele. De maneira alguma vocês podem imaginar que vocês estão estudando sem ter o pressuposto do que está no artigo 13, porque o concurso que vocês vão fazer é para professor. Então, vocês têm que saber, e nós vamos falar aqui do construtivismo, a nossa aula é toda sobre o construtivismo de César Cole, né? Para entendermos o que se precisa, qual é a visão que nós temos que ter em relação à escola, em relação ao seu trabalho como docente, em relação às qualidades das aprendizagens, quem é o aluno, como que eu tenho que me portar diante do aluno. Ah, mas eu não concordo com isso. Você está fazendo um preparo para ir fazer uma prova.
concurso. Se você não for com essa teoria na cabeça, né, você vai errar questões relativamente fáceis. Agora, como o nosso concurso é para professor, não tenha dúvida nenhuma. Artigo 13 aqui é obrigação. E o que o artigo 13 fala? Se eu fazer alinhar o artigo 13 com a parte lá do edital que fala sobre o perfil docente, é 20% no mínimo das questões que você coloca embaixo do braço. E eu falo para vocês, pessoal, para passar no concurso não precisa muito sacrifício, não. O que a gente tem que olhar para um concurso é uma preparação adequada para você estar entre os primeiros, né? Aí é qualidade, pessoal, nos estudos. Aí é qualidade no direcionamento, né? Aí, por exemplo, um concurso público, ele é feito de questões fáceis, medianas e difíceis, né? Se você acertar as medianas e as fáceis, você já passou no concurso. Agora, a tua classificação, ela vai estar em consonância da quantidade de questões de nível difíceis que as bancas examinadoras fazem. Mais do que isso, tem a parte dissertativa, que o nosso curso também contempla, né? Então, pessoal, é preparação adequada, não só para passar. Eu falo isso direto para os nossos alunos. Os nossos alunos estão cansados de ouvir isso. E eu pego no pé, eu mando mensagem para o aluno, falo assim, como é que está o estudo aí, coisa e tal. Porque eu aqui na plataforma do curso, eu, a Rosa, a Letícia e o Andrei, nós temos lá a visão de quem está acessando, quem não está acessando, né, a plataforma para estudar. É lógico que eu sou um profissional que eu entendo, tem professores aí que trabalham 10 horas por dia ou até mais, né? Tem acúmulo de cargo, de repente chega lá. Mas eu falo, uma preparação adequada, você não pode ir dormir sem pelo menos meia hora você dar uma olhada, né, no conteúdo, ou você ouvir um conteúdo, porque você tem que dominar o que está aqui, ó, pessoal. Eu sempre falo, inclusive, nós temos aí uma videoaula só sobre o cérebro, como nós podemos ter o cérebro como nosso aliado, ou como nós podemos, né, colocar no cérebro o nosso grande vilão dessa preparação nossa, né? Então, é a gente habituar o cérebro a uma trajetória que se precisa, né, para no dia do concurso. Eu lembro quando eu fiz o concurso de diretor, estudei 3 anos, pessoal, 3 anos estudando, né? Estava lá na minha mãe, lá no Paraná, né? Ia fazer as minhas caminhadas, eu gravava a minha fala, né? Para eu ir fazer a caminhada e ouvindo pontos fundamentais. Aí eu abria aí os grupos que a gente tem, aí, que eu tenho 500 mil grupos que eu participo. Aí lá os colegas meus lá postando praia, postando festa e assim por diante. E aí quando eu peguei o meu resultado lá, de 46 mil candidatos, eu fui o quarto a escolher na linha classificatória, eu ouvi lá na escola, a sorte de um não é sorte do outro. Sorte num concurso público, o pessoal não passa de 3 a 5%, né? Aí quando eu falei para vocês assim, pessoal, o concurso da Prefeitura de São Paulo é bastante concorrido, mas eu me efetivei, pessoal, como supervisor escolar em Guarulhos, sem conhecer uma pessoa em Guarulhos. E eu fui lá concorrer para uma vaga, e essa vaga foi minha. Então, é qualidade no preparo, é saber o norte de uma preparação adequada para você chegar empoderado no dia do concurso, né? Mas quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. É o processo normal. O dia do concurso, o teu cérebro vai começar a dar as informações que você precisa para resolver as questões, né? Agora, se o nosso cérebro quer levar a gente o tempo inteiro para a zona do conforto, pessoal. Mais fácil assistir. Eu vou citar aqui o exemplo de uma aluna que falou essa semana aí, né, a Aline. Ela falou assim, Joel, você fez com que eu não assista mais nem a minha série favorita, porque eu sento no sofá, eu fico com peso de consciência se eu não ligar lá as videoaulas e ficar assistindo. Isso é o norte, pessoal, de quem já tem o cérebro como seu grande aliado na preparação. Porque ele vai começar a te cobrar, ele acostuma com... Quem estuda há bastante tempo sabe. Não estudou um dia, parece que você fica com peso de consciência. Isso é ter o cérebro a seu favor, né? E como eu estava falando, pessoal, o artigo 13 é de você guardar com muito carinho. E o que o artigo 13 fala? Que o professor ele tem a obrigação, né, de participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino. O que significa isso, professor Joel? Eu sou novo na educação, me formei não faz muito tempo, lá eu ouvia bastante falar nisso. O que significa essa proposta pedagógica? Que alguns autores colocam como projeto político-pedagógico. É o documento orientador de todas as práticas. Se nós formos pegar, por exemplo, a Ilma Passos Veiga, que é uma belíssima estudiosa, pesquisadora em gestão escolar, né, em educação propriamente dita, ela fala, é o documento orientador de todas as práticas, né? E todas as práticas administrativas e pedagógicas da escola. Lá deve estar estruturado, primeiro, em que situação, qual é a cultura que a escola está inserida, né? Que parte ela está fundamentada, qual é a cultura ao redor da escola que alimenta essa escola de expectativa, de ansiedade, né? E assim por diante. Então, olha só, pessoal, o professor tem a obrigação de participar. Lá tem que ter todas as características da escola, inclusive o número de funcionários, né? Qual é a missão da escola? Tem que estar no projeto político-pedagógico. Que tipo de cidadão eu quero formar para a sociedade, né? Como que se dá a participação dessa comunidade dentro da escola? Então, é nesse documento orientador. Então, observe aí, professores, você tem que participar. Não é só preparar aquela aula excelente, é também preparar a aula excelente. É você ter, assim, né, toda a certeza absoluta que você, dentro da sua sala de aula, você é o cara ou é a cara. Mas nós temos que ter uma visão que nós temos documentos que nos orientam. Então, um deles é participar na elaboração da proposta pedagógica. Só que o que acontece, pessoal? Hoje nós vamos nas escolas, infelizmente, pelo copia e cola, que é muito comum no meio da educação, de repente uma escola num bairro bem localizado, ela tem uma proposta pedagógica, um projeto político-pedagógico, e nós temos uma escola situada na periferia com uma realidade completamente diferente. E aí, de repente, por preguiça, né, por falta de comprometimento, eu conheço o diretor lá daquela escola, eu vou ligar para lá para ver se ele me disponibiliza a proposta pedagógica dele. Aí troca o nome da escola, troca o endereço, a nossa proposta está aqui. Aí quando o supervisor vai lá na escola, onde está a proposta pedagógica? Está aqui. Aí você chega lá como professor, eu gostaria de dar uma olhada na proposta pedagógica. Alguém pode dizer assim, não, esse documento ele é importantíssimo para a escola, e está com o diretor, só que o diretor está de férias e está guardado lá no cofre dele, né? Esse é um documento que tem que ser revisitado em todos os momentos, porque olha só, pessoal, a segunda incumbência de um docente, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Esse segundo a proposta está dizendo assim, professor, você tem que participar, você tem que conhecer a proposta pedagógica, porque o teu planejamento ele vai necessariamente estar em consonância com esse documento. E se eu não conheço, como que eu vou preparar, né? Mas hoje nós temos aí o currículo que vem de cima para baixo. Sempre, pessoal, em todos os documentos que vêm do sistema, ele dá autonomia para a escola. E como é que você vai preparar, fazer um planejamento adequado para a realidade da tua escola, se de repente você não conhece o documento ou se esse documento foi elaborado, né, muito distante daquela realidade vivida. Então, olha só, pessoal, por isso que eu falo, desculpa aí se eu estou falando demais aí, pessoal, mas não tenha dúvida, eu sou um professor que tenho a responsabilidade, né, de falar aquilo que o cara precisa para chegar lá no dia do concurso e arrebentar, né? Como eu falei anteriormente, se fosse para estar aqui dando receita de bolo, eu iria perder o meu tempo e vocês perderiam o tempo comigo de jeito nenhum. Comigo, quem estuda comigo é pauleira. Por quê? Porque lá no concurso você não vai só passar, você vai estar entre os primeiros classificados. Esse tem que ser um objetivo de um curso, né? Terceiro, pessoal, zelar pela aprendizagem dos alunos. Coloque na cabecinha de vocês aqui, porque nós já vamos entrar aí no construtivismo, que ele fala assim, direito fundamental de todas as crianças, adolescentes ou adultos, né? É ter assegurado o seu direito de aprender.
Quem é que tem que zelar por isso? É justamente o professor. E aí, mas eu tenho uma sala lá que é de 30 alunos, eu observei que 15 alunos, eles estão aprendendo maravilhosamente bem, só que os outros, né, não estão conseguindo aprender, mas eu vou, né, ir para frente, porque eu estou seguindo o meu planejamento. É isso que você tem que fazer de forma alguma, pessoal, né? Olha o que o item 4 está falando, que vem complementar o item 3. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Como é que um professor vai fazer um concurso se ele não está com isso na cabeça? Eu tenho que zelar pela aprendizagem significativa do aluno, mas tem o aluno que não aprendeu. Eu tenho que ter uma estratégia de recuperação para esse aluno, e não é no final do bimestre, não é no final do ano, é durante o processo, né? A recuperação ela tem que ser contínua em todos os momentos, né? O professor ele tem que ter N metodologias, porque você não tem, professor, uma sala, e a sua sala não é uma caixinha de fósforo onde todos os palitos são iguais. Você tem uma sala diversa, que cada aluno aprende de uma maneira. O professor Joel está falando isso, é fácil para ele falar. Eu sei que não é fácil. Nós vivemos na educação, né, pelos holofortes dos desafios o tempo inteiro. Mas o professor ele tem que ter metodologias diferenciadas para justamente zelar e garantir o direito de aprender de todos os alunos. Guardem isso, pessoal. Isso é prato cheio para vocês chegarem assim bastante empoderados lá no dia do concurso. Não pode ser diferente disso. E aí, olha o item 5. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Professor Joel, já deu uma lida, eu vi lá, né, que o mínimo que a LDB coloca é 200 dias letivos, não pode ter 199, o mínimo é 200 dias, pode ter 230, mas se o diretor colocar 230, ele entra na porrada lá, porque o professor pega ele na esquina, né? É 200 dias letivo. Normalmente, as escolas e os sistemas, eles optam por 200 dias. Mas se, de repente, um prefeito lá de São Paulo colocar, a partir de hoje é 230 dias, todos vão ter que cumprir os 230 dias. Claro, cada um tem a sua jornada, a sua carga horária e assim por diante. Hora-aula, o mínimo é de 800 horas. Não pode ser 799. Pode ser 815? Pode. O mínimo é 800. E aqui, pessoal, eu já vou dar aqui o pulo do gato para vocês quando se faz uma questão relacionada a isso. Lá nas bancas examinadoras, normalmente colocam assim, de acordo com as orientações legais, né, os dias letivos de um calendário escolar é 200 dias letivos, incluídos períodos de recuperação, se tiver, excluídos o período de recuperação, se tiver. Esse período de recuperação, pessoal, a lei ela subentende que seja aquele período no final do bimestre e no final do ano letivo. Se tiver no calendário isso da escola, tem que ser os 200 dias e mais esses dias reservados à recuperação, né? Não pode ser incluído dentro dos 200 dias. Então, vamos supor, né? A escola, na sua autonomia, falou, todos os finais de ano nós vamos fazer 2 semanas de recuperação. Essas 2 semanas, que subentende-se 10 dias, tem que contar os 200 dias de trabalho efetivo escolar, mais esse período. Então, quando vocês lerem lá e, de repente, o pulo do gato é aí, 200 dias é excluindo o tempo reservado à recuperação. Não é incluído, porque se você colocar incluído, está dentro dos 200 dias. Excluído está fora. Então, é os 200 dias mais, né, esse período relacionado à recuperação, caso tenha, né? Mas as bancas examinadoras pegam justamente aí. E aí, o item 5, ele complementa dizendo assim, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. O que significa isso? Nós sabemos que regularmente, né, os sistemas de ensino colocam 2 períodos de planejamento. Primeiro lá no começo do ano e depois no retorno lá do recesso de julho.
Então, esses são os períodos de planejamento. Então, o professor ele tem a obrigação de participar. Participar da avaliação escolar, né, que normalmente se fala aí avaliação institucional da escola, que deveria ser institucionalizado em todas as escolas, porque a avaliação seria o momento da escola olhar para dentro de si, fazer a sua reflexão, dizer assim, né, nós estamos numa trajetória aqui, esses pontos estão beleza, estão fundamentados, mas esses aqui a gente precisa refletir, nós vamos precisar redirecionar o caminho. Para isso que serviria a avaliação. Só que na prática, infelizmente, eu não sei se ocorre. Deveria ser, né, o grande horizonte das escolas, mas enfim, e participar do desenvolvimento profissional, que aqui a gente abre o leque, são justamente aqueles momentos de formação, para quem trabalha no estado, né? Aí os ATPCs, lá em Guarulhos se chama Hora Atividade, todos os projetos que tem de formação, no horizonte da educação. Beleza, pessoal? Vê como não é só preparar aquela excelente aula, né? Tem uma série, evidentemente, de nuances aí que a gente tem que ficar muito bem claro. E aí, como é que a gente vai fazer um curso e o professor lá da legislação dá uma corrida em 2 minutos, ele fala do artigo 13? Eu tenho a videoaula aí que está disponível, inclusive hoje coloquei no grupo aí, no grupo que a gente tem aí, né? Não foi ontem que eu coloquei, isso foi ontem. Hoje eu coloquei uma outra videoaula lá da educação infantil, dos artigos 29, 30 e 31, né? 17 minutos de explicação, pessoal, como eu estou fazendo aqui. Não pode ser uma leitura descompromissada. Eu leio, mas eu, né, como diz lá no Paraná, eu esmiuço a coisa. Não tem como sair não aprendendo. E o item 6 coloca aí, pessoal, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Claro, pessoal, a referência, muitas vezes, do aluno é o professor, porque muitas vezes ele não tem nem liberdade de falar com o diretor, com o vice-diretor, né? Quando o aluno pega a identificação com o professor, desde a educação infantil, o porto seguro dele é o professor. E aí o professor, muitas vezes, se for lá no ensino fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, o professor sabe de coisas relacionadas ao aluno que nem as famílias sabem. E hoje nós temos que abrir o horizonte, que nós estamos ainda vivenciando o período da pandemia, porque nós não superamos na totalidade, mas nunca na história da sociedade, os profissionais da educação nunca tiveram tão presente na vida das crianças, claro, com as situações positivas e negativas também, como a pandemia fez com que isso ocorresse, né? E aí, claro, a gente teve que aprender nadando a lidar muitas vezes com instrumentos, com a parafernália aí de situações aí tecnológicas, para a gente dar a nossa aula lá virtual. Então, é o professor entrando dentro da família e é obrigação do professor trabalhar, né, colaborar nessa articulação da família com a comunidade e assim por diante. Perfeito, pessoal? Volto a repetir para vocês. Não tem como ter um estudo de qualidade para um concurso público se você não prezar pelo conhecimento daquilo que é necessário para você chegar empoderado no dia do concurso. Olha só, eu acredito, não estou marcando o tempo aqui, mas só desse artigo aqui eu falei para mais de 10 minutos. Aí eu já comecei lá com o artigo 37, esmiuçamos o artigo 205 da Constituição Federal, que é o mesmo com o artigo 2º da LDB, que é o mesmo que está lá em partes no artigo 53 do ECA, já estudamos aqui. Pessoal, vocês já ganharam um tempão enorme no preparo de vocês. Clareou as coisas, quem já está estudando, fortaleceu. Qual é o resultado? Qual é a consequência disso? É você chegar, né, empoderado no dia do concurso. Como eu falei para vocês, o professor Joel aqui, e olha como o meu dia começou cedo, 5 horas da manhã, pessoal. Cheguei em casa, 7, acho que era 10 para 7 da noite, 20 para 7, e tomei aquela ducha lá, dei uma respirada forte, dei uma brincada com meus cachorros lá, falei, agora eu vou lá cumprir com aquilo que eu assumi a obrigação junto com o pessoal aí,
para fazer valer. Então, vocês que estão aí, estão de parabéns, pessoal. É vocês olhar para dentro de vocês e falar assim, ó, eu mereço uma preparação adequada, eu mereço que esse momento que o professor Joel está com a gente aqui, que seja de qualidade, porque se não fosse, né, eu mesmo, como supervisor escolar, não estaria aqui falando com vocês. Eu tenho uma reputação a zelar, né, e aí, de repente, o professor Joel chamou a gente para fazer a videoaula lá, que inclusive o pessoal aí que acompanha dia a dia aí a minha trajetória, aí, mas foi uma perca de tempo. Não vai ser perca de tempo, mas nunca, pessoal. Aliás, eu acho que muitos de vocês vão ter um outro conceito, inclusive de curso online, né? E vão ter também um parâmetro para cobrar quem já está fazendo um cursinho online aí que não seja da nova opção concurso, o que é qualidade no estudo. Perfeito, pessoal? Se não tiver, pode xingar aí no chat aí sem problema nenhum. Beleza? E aí, pessoal, eu fiz essa introdução para a gente entrar aqui, ó, o construtivismo na educação. Por que isso, pessoal? Porque todas as leis, todos os documentos, todos os autores que vocês vão ter lá no dia do concurso, a base deles é a partir dessa concepção construtivista.